dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de agosto de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, hoje, 13 de agosto, termina o prazo para que os réus do núcleo 1 da trama golpista entreguem suas alegações finais. No que diz respeito ao chefão da organização criminosa, Jair Bolsonaro, além dos advogados Celso Vilardi e Paulo Cunha Bueno, a defesa do ex-presidente pediu o reforço de mais 3 renomados criminalistas com base na PUC, na USP, de renome e caríssimos, né, que vão tentar enveredar pelo seguinte caminho no STF, nessas alegações finais. Eles vão alegar, todos eles juntos, aí vão fazer uma peça para alegar que Bolsonaro, sim, discutiu alternativas para continuar no cargo depois de ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial de 2022. Mas que ele só adotaria esse movimento dentro das 4 linhas, se houvesse alguma alternativa na Constituição. Ocorre que não precisa ser especialista em nada, nem constitucionalista, nem nada, para saber que não existe alternativa para que um presidente que perde a campanha pela reeleição continue no cargo. Então, basicamente, é inútil essa defesa, é absolutamente inútil. Eles vão apelar para 1000 estratagemas, mas é inútil porque há uma quantidade de provas muito grande. Essa semana, inclusive, o ajudante de ordens ali, o secretário do Braga Neto, afiançou que o Jair Bolsonaro fez de tudo para continuar no cargo e pretendia não entregar o poder. Ele tem anotações escritas, tudo comprovado assim cabalmente. O próprio advogado desse Fábio Peregrino, que era o assistente do Braga Neto, militar, ele reconhece, né, a denúncia, basicamente, é quase uma delação que esse Fábio Peregrino fez. Isso vai ser objeto de outra reportagem aqui no Blog da Cidadania, mas neste momento o que nós temos que falar é o seguinte: o Luiz Fux deu variadas demonstrações de que pretendia aliviar com Bolsonaro, sob um discurso absolutamente maluco. O Luiz Fux se negou a afiançar a prisão preventiva, a prisão domiciliar do Bolsonaro, que na verdade é uma espécie de prisão preventiva, e sob pressão e vendo que os ministros do STF, irritados com a postura dele de negar o inegável, no momento em que o tribunal está sob artilharia, o Luiz Fux, sabendo também que não adiantaria pedir vista, porque os pares dele no STF disseram o seguinte: olha, você pode até pedir vista, mas antes de você pedir vista, os 4 ministros da primeira turma restantes vão condenar o Bolsonaro. Então, no momento que terminar o pedido de vistas, que seria no começo de dezembro, logo no dia 2 ou 3 de dezembro, terminaria o pedido de vista, porque o julgamento deve começar só em setembro, por conta de que o STF reservou as 5 terças-feiras de setembro para julgar o caso. Então, diante de tudo isso, o Luiz Fux, temendo também o isolamento e a comparação com o seu histórico punitivista, quando os réus eram do PT contra o Lula, no mensalão, o Fux sempre atuou de forma punitivista, não é? Sendo muito duro nas penas, e de repente ele ficou bonzinho com o Bolsonaro. Isso começou a levantar suspeitas, o Fux se encolheu e agora arregou para o STF e diz que não vai pedir vista. Não pedindo vista, já era. Essa era a última esperança do Jair Bolsonaro. Para ele, a casa
caiu e o Bolsonaro está em pânico, tendo crises de soluços, passando mal aí, porque ele já se deu conta de que, em questão de mais algumas semanas, ele vai para o regime fechado, muito provavelmente numa ala da Papuda que vai ser reservada especialmente para ele, longe dos outros presos, evidentemente. Então, vamos assistir a essa reportagem sobre o tema agora. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Você disse, essa informação foi dada nesse domingo pelo colunista Hélio Gaspari, na Folha de São Paulo. Ele publicou que o Fux tem dado sinais muito fortes de que vai tentar adiar o julgamento final. Se ele pede mesmo à vista, o Megali, a sentença que deveria ser dada em setembro vai acabar sendo empurrada para novembro, né? Mas por que nada mudaria na situação do Bolsonaro? Eu conversei com alguns magistrados ontem que falaram o seguinte: já está precificado que o Fux pode pedir vista, sim, ele tem dado alguns sinais vamos dizer, de aceitação a alguns argumentos da defesa, né? E pode sim pedir vista. Mas por que nada muda? Porque os outros ministros estão dispostos a antecipar os votos deles na turma, o Megali, para dar o veredito na ação. Nos últimos dias, Márcio, vem sendo levantada essa possibilidade do ministro Luiz Fux pedir vista do julgamento, né? Isso tem um período específico dentro do julgamento que pode acontecer, que segundo o regimento do Supremo pode acontecer, que é justamente depois que o julgamento começa e depois do voto do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Essa possibilidade vem sendo aventada, principalmente nos últimos dias, tendo em vista as sinalizações que o Fux vem dando em decisões sequentes de divergência em relação ao relator. Mas, pelo que eu pude levantar, recentemente ele disse a interlocutores que isso não está no radar e que, portanto, ele não deve pedir vista. Qual é a próxima fase do julgamento da trama golpista? Terminaram os interrogatórios no Supremo Tribunal Federal, que apura a tentativa de golpe de Estado após a eleição presidencial de 2022. Nos últimos 2 dias, o STF interrogou 8 réus do núcleo do governo anterior: Bolsonaro, Mauro Cid, os ex-ministros Anderson Torres, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno, o almirante Almir Garnier e o ex-chefe da ABIN, Alexandre Ramagem. Agora começa a reta final. A acusação e a defesa podem pedir novas investigações se quiserem. Depois começa o prazo de 15 dias para as alegações finais. Primeiro a do delator, depois a dos outros réus. Aí sim o processo vai para julgamento na primeira turma do STF. Eles vão decidir se os réus serão condenados ou absolvidos. Se forem condenados, o Supremo define a pena. Se forem absolvidos, o processo é arquivado. Em ambos os cenários, ainda cabe recurso. Bom, como você viu a Mônica Bergamo falando, o Hélio Gaspari andou fazendo umas gracinhas aí, que o Fux pode empurrar o julgamento de Bolsonaro para 2026, isso foi no domingo, e diz que é improvável que o julgamento de Bolsonaro termine em setembro, é possível que ele entre pelos primeiros meses de 2026. É improvável, é forte demais, é mais uma manifestação de vontade do que de realidade. Aí ele disse: admite-se que em setembro ele entre na reta final, são fortes os sinais de que o Fux vai pedir vistas. E pelo regimento do tribunal tem 90 dias, por hipótese passa, a Mônica Bergamo errou, não teria que devolver em novembro e sim em dezembro. Aí, só que ele já deu de barato que em dezembro começa o recesso do tribunal e só retoma suas atividades em fevereiro, como se os ministros do STF fossem ficar esperando, sentados, olhando: olha que bonito, ele vai paralisar o julgamento por 5 meses. É só isso que ele está falando. E hoje, inclusive, esse sujeito ele escreve que tem que botar anistia em votação no Congresso, porque não significa que vai ser aprovada. O Hélio Gaspari é alguém que elogiou a anistia da ditadura militar, né? Então, ele escreveu livros sobre a ditadura e elogiou a anistia de 1979.
Bom, o fato é que o Fux ele vem deixando transparecer que existe alguma relação entre ele e o Bolsonaro. E pelo jeito o Fux agora ficou com medo disso aí, porque realmente está ficando muito esquisito, né? Por exemplo, descobre-se aqui que o Fux e o Mendonça estão jogando juntos para segurar julgamentos que o Bolsonaro ia perder. Ou seja, o que é que o Fux tem com o Bolsonaro para ser tão bonzinho com ele, com os golpistas, com a Débora do Batom, se o Fux sempre foi um ministro fortemente punitivista, que era muito duro nas sentenças, foi duro no mensalão, foi duro com o Lula, negou, inclusive proibiu o Lula de dar entrevista, depois que o Lewandowski conseguiu autorizar, né, o Lula de dar entrevista na prisão, e 2 ministros do Supremo que se notabilizaram por decisões e votos recentes a favor de Bolsonaro guardam em seus gabinetes processos que, em tese, poderiam beneficiar o ex-presidente. Por questões técnicas, Fux e Mendonça vão negar os pedidos. No entanto, em vez de tomarem logo a decisão, eles seguram a decisão para ajudar o Bolsonaro. Nem interessa saber, o que interessa é que eles estão segurando esses julgamentos para ajudar o Bolsonaro. E o Fux também vem chamando a atenção por romper o padrão punitivista e liderar divergências contramorais em processos contra bolsonaristas. Aí começou todo mundo a perguntar, peraí, mas por que ele está fazendo isso? Qual a relação dele com o Bolsonaro? Por que ele mudou tudo para favorecer o Bolsonaro? Então o Fux, vendo que a coisa estava ficando ruim para o lado dele, vendo, por exemplo, que os bolsonaristas eles só estão perdendo. Eles agem como se estivesse vencendo de goleada, mas eles só perdem. O Bolsonaro perdeu, as estratégias dele deram errado, a chantagem que tentaram fazer com o STF deu errado, nem com Trump, como eu sempre digo, nem com Trump, com Thanos, com Galactus, vai ter qualquer tipo de reversão nesse julgamento. E agora, sem maioria, os bolsonaristas estão sofrendo derrota na Câmara, eles não conseguem colocar nisso em pauta, não conseguem colocar a mudança de foro para deputados, para políticos não serem mais julgados pelo Supremo, porque ser julgado pelo Supremo não é privilégio. Eles dizem que é foro privilegiado, mas não é, porque você foi condenado no Supremo, já era, não tem recurso para nada. Por isso que muitos deputados, senadores, esses caras, quando eles veem que eles vão ser julgados no Supremo, eles renunciam para não serem condenados no Supremo e voltar o processo à primeira instância para ganhar tempo, não é? E poder recorrer. O Fux não vai pedir vista, mas deve divergir dos outros ministros. Basicamente, o que todo mundo aposta que o Fux vai fazer é o seguinte: ele vai simplesmente dar a pena mínima. O Bolsonaro, as penas se ele receber pena máxima, ele pega 43 anos de prisão. Se ele receber pena mínima, ele pega 12. O Fux deve dar 12. E outros ministros vão dar, outro vai dar 30, outro vai dar 35, outro Moraes deve dar pena máxima, não sei se mais algum, talvez o Dino também. Né? Então aí a dosimetria fica difícil de apostar no que cada um vai fazer. Mas o Fux a gente pode saber que ele vai dar a pena mínima para o Bolsonaro. E agora o último ato do Bolsonaro no STF, antes do julgamento do golpe, é apresentar suas alegações finais. A defesa do Bolsonaro vai apresentar as alegações finais hoje, tem que apresentar hoje, senão vai ficar indefeso, né, no processo, e depois de cumprir essa etapa, e para os demais réus, o Moraes vai liberar a ação para que o Zanin marque a data do julgamento. A expectativa é que os bolsonaristas comecem a ser julgados no início de setembro. E é no início, bem no início mesmo, como você vai ver. No Supremo, a expectativa é que os bolsonaristas sejam julgados em setembro e nas alegações os defensores devem seguir a mesma linha apresentada durante os depoimentos quando bombardearam a delação de Mauro Cid. O Bolsonaro admitiu em depoimento que chegou a discutir a possibilidade de tentar permanecer no poder
após a derrota para Lula em 2022, mas jura que o movimento só prosperaria se fosse dentro do que prevê a Constituição. A Constituição não prevê absolutamente nada. E só sendo golpista para dizer que foi procurar na Constituição uma alternativa para ele continuar no cargo, porque não tem alternativa na Constituição. É assim, perdeu a eleição, cai fora. Só isso, não existe outra coisa. O resto é golpismo, né? Então, esses advogados aí, eles têm uma missão impossível pela frente e vão tentar enrolar o STF e, claro, vão fracassar, porque são ministros muito experimentados. A defesa do Bolsonaro vai entregar hoje, e aqui tem alguns passos. O que acontece depois? O relator da ação, Alexandre de Moraes, prepara o relatório, depois libera o processo para julgamento na primeira turma. Durante o julgamento, o relator lê o relatório, o Moraes, o PGR se manifesta, depois os advogados dos réus, e depois vai para votação, né? E o julgamento de Bolsonaro e outros réus da trama golpista já têm até datas previstas no STF. A primeira turma do STF planeja reservar as 5 terças-feiras de setembro para o julgamento do núcleo crucial da trama golpista. Então, toda semana vai ter um pedaço dos 8 réus. Né? O do Bolsonaro talvez seja o que demore mais tempo. Ele vai começar a ser julgado porque a primeira terça-feira de setembro, minha amiga, meu amigo, é dia 2. Vamos extrapolar que demore mais 2 sessões, na terça, na quarta e na quinta, para julgar o Bolsonaro. Tá? E aí, depois de julgar nesses 3 dias, eles dão a sentença para o Bolsonaro. Então, a sentença do Bolsonaro deve ser conhecida até o dia 4 de setembro. Se fosse pedir vistas, iria ser o julgamento voltaria ao ar com a prerrogativa do Fux de pedir 90 dias de vista, voltaria ao ar no STF em 4 de dezembro. Né? Em tese, aproximadamente, porque um mês tem 31 dias, outro mês tem, né? Setembro tem 30 dias, outubro tem 31, novembro tem 30, então seria dia 3 de dezembro que voltaria o julgamento no STF, porque dia 19 o STF para. Com isso, em 3 de setembro, ainda daria tempo, porque os ministros já disseram o seguinte: olha, se você pedir vista, todos nós vamos declarar nosso voto rapidamente nesse dia 3 ou 4 de setembro e pronto, aí o Bolsonaro está condenado, vai ficar aí para você decidir, mas vai ficar claro, vai expor que o Fux quer é realmente atrasar o processo, e aí começa a se levantar as perguntas sobre por quê, qual é o interesse dele em fazer isso. Então o Fux quer fugir fora, quer sair fora disso, quer fugir dessa situação, porque, na verdade, só o fato de ele usar uma argumentação tosca, absurda, não é, para negar a prisão domiciliar de Bolsonaro, mesmo sendo derrotado, já deixa entender aí, será que ele tem algum envolvimento com os crimes dessa trama golpista? Por que ele está segurando o julgamento para o Bolsonaro? Ele pode fazer isso? E aí o Fux, que não é bobo nem nada, sabe que isso pode chegar longe, não é? Pode ser algo muito sério se for descoberto que um ministro do STF está de conluio com o réu. Então, minha amiga, meu amigo, o Fux não matou no feito, então, in Fux cannot trust. É isso aí. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.